honra estar conduzindo esse primeiro painel sobre o histórico da sommelierie no Brasil. Eu vou chamar, então, para compor essa primeira discussão, primeiramente, Dânio Braga. Então, Dânio, por favor. O Dânio é sommelier profissional, é uma das figuras mais importantes na história moderna do vinho no Brasil, fundador em 1983 da Associação Brasileira de Sommeliers, foi responsável por transformar e profissionalizar a relação dos consumidores com o vinho no Brasil, promovendo a formação e qualificação de profissionais e entusiastas do setor. É autor do livro Sommelier, Profissão do Futuro, uma obra de referência nacional utilizada para promover e reconhecer a categoria profissional de sommeliers no país. Atualmente, além de presidir a ABS Brasil, integra o Comitê Didático da Associação Pan-Americana de Sommeliers, entidade da qual também foi presidente por 2 mandatos. Obrigado, Dani. Chamo também, para compor o painel, o Rodrigo Valério, diretor de Marketing e Vendas da Cooperativa Vinícola Aurora. Rodrigo Valério é formado em Publicidade e Propaganda pela Unicinos, MBA em Gestão de Empresas pela FGV, com especialização na Universidade de Chicago, em Políticas Públicas, Finanças e Investimentos Estratégicos. Atualmente está como diretor de Marketing e Vendas da maior vinícola do Brasil, a Cooperativa Vinícola Aurora. É sommelier formado pela ABS Rio Grande do Sul. E para fechar essa rodada de debates, eu convido a Débora Vilas Boas da Daut, CEO do Spa do Vinho, Sublime Winescapes e diretora da Alice Victoria Vinícola. Por favor, Débora. Jornalista formada pela PUC de São Paulo, atuou como correspondente em Lisboa e Amsterdã, oportunidade em que travou contato com o universo da hotelaria. Ao retornar para o Brasil, especializou-se neste setor, implantando ao lado do marido e sócio Aldemir da Daut, mais de 25 hotéis de bandeiras internacionais nos 3 estados do Sul. CEO do Spa do Vinho Hotel e Condomínio Vitivinícola, há quase 2 décadas dedica-se ao desenvolvimento sustentável da primeira DO brasileira, capitaneando projetos como a Ciclovia Vale dos Vinhedos e a Zona Franca Uva e Vinho. Como vitivinicultora, é diretora proprietária da vinícola Alice Victoria, sommelier profissional, também formada pela ABS Rio Grande do Sul, diretora de enoturismo da Aprovale, membro do Conselho Distrital Vale dos Vinhedos, da diretoria SEG Uva e Vinho e ainda do G30 Serra Gaúcha. Atua principalmente no desenvolvimento do setor de enoturismo, como membro dos Contour de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Garibaldi. Também como vice-presidente de Enoturismo, da Enoturismo Brasil. Atualmente é acadêmica na Faculdade de Enologia e Viticultura da Católica de São Paulo. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, uma mesa redonda. De novo, né, a gente vai falar um pouco do histórico da sommelier no Brasil, mas eu não queria tanto focar só em passado, até porque somos todos jovens aqui, né? A gente nem tem tanta bagagem assim. Não, eu estou brincando porque, ainda sejam todos jovens, temos muita bagagem nessa mesa, e a gente vai tentar estabelecer, então, um antes e depois, a partir de diferentes pontos de vista. Eu vou começar com o Dânio, né, convidando justamente a estabelecer esses marcos na história da sommelier no Brasil. Eu acho que tem um ponto fundamental aqui, que é hábitos de consumo, né? Porque o Dânio testemunhou muito dessas mudanças. E, Dânio, eu queria entender, assim, da tua parte, como é que tu enxerga mudança de hábito de consumo do vinho no Brasil nessa perspectiva de antes e depois, chegando até agora. Uma coisa interessante é que passado, para mim, não é um passado, mas é uma realidade muito próxima, porque 43 anos passaram-se num segundo, continuo vivendo no passado e estou pensando sempre no futuro. As mudanças de hábitos, a gente percebe claramente com todas as oportunidades de negócio. Quando eu abri o meu primeiro restaurante em Copacabana, em 1980, eu percebi a grande possibilidade de um negócio novo, um negócio que eu me formei 2 anos antes, em 78, na Itália,
porque estudei enologia, nunca produzi um litro de vinho, eu optei sempre para estudar a análise sensorial. Então, me tornei um sommelier profissional em 78, fazendo um curso de degustação a Suze-la-Rousse, na França, e me gabo do fato de nunca ter produzido um litro sequer de vinho, apesar do meu título de enólogo. Isto é bom para o lado do consumidor, é muito melhor para o lado profissional. Porque você estando do lado de fora, né, o enólogo, às vezes, ele é obrigado a produzir determinados vinhos que nem sempre são de agrado do próprio enólogo. Mas é o desejo de uma indústria que paga e pretende alcançar algum resultado. Então, quando você está do outro lado, quando você está sentado em uma mesa, dependendo da sua escolha para traçar o futuro, isto te dá a oportunidade de ver aquilo que as pessoas consumiam na época. Eu me lembro muito claramente que o meu restaurante, em primeiro lugar, foi um marco decisório, porque eu, desde então, optei para somente atender com reservas. Reservas estas que, até hoje em dia, o brasileiro tem alguma relutância em fazer quando sai para jantar. Então, imaginem, 40 e tantos anos atrás, com o restaurante vazio, você dizer não ao Sr. Jorge Guinle, que era o então dono do Copacabana Palace, que não tinha lugar para ele porque não tinha feito reserva. Restaurante As Moscas. Mas, em compensação, tinha pouca gente, mas eu podia observar o consumo do que essas pessoas consumiam. Então, me lembro o fatídico copo balão de whisky com gelo, eu, o consumidor, conversando, um amigo conversando com outro amigo, mexendo com esse dedinho, gelo. Falei, gente, não é possível que a pessoa comece um jantar chupando o dedo dentro de um whisky. Falei, tem alguma coisa errada nessa história aqui. Então isso me deu a oportunidade de pensar quanto caminho nós temos pela frente e quantas oportunidades nós temos. E aí surge, além da bebida para promover no começo de uma refeição, eu disse, bom, eu vou induzir, eu vou oferecer a todas as pessoas que entram no estabelecimento uma taça de espumante. De graça. Então, quando você oferece uma taça de espumante a uma pessoa, você está quase que orientando no futuro do consumo naquela mesa, naquela noite. Teoricamente. Então, dia após dia, essa espumante se tornou uma instituição. E eu disse, bom, agora o primeiro passo foi dado. Estou pagando do meu bolso para orientar as pessoas a consumir o produto, mas eu estou sentindo falta de alguma coisa importante, que o consumidor não tem conhecimento de que seja o vinho. Todo mundo bebe whisky. Então eu disse, para eu formar o consumidor, para eu formar um mercado, eu preciso de muito tempo. Então vamos encurtar as etapas. Vamos formar pessoas que servem esta bebida no restaurante. Começando pelo Rio, né? Então juntei uma turma de 20 garçons, e esses 20 garçons começaram a estudar, a entender que o vinho era uma coisa um pouco mais profunda daquilo que ele tinha escutado falar, e resolvi, 3 anos depois, fundar a Associação de Sommelier. Isso data-se de 1983. Eu, o meu garçom, nascido em Groaíras, chamado Arnóbio, José Arnóbio de Sá Ferreira, e o meu advogado. Porque para fazer uma associação, pelo menos precisa ter 3 pessoas. Uma pessoa não dá. Então fundamos a associação e eu comecei a dar os cursos. E eu percebi que o profissional tinha uma sede muito grande de informações. Então esta sede, vezes 20, e numa cidade que tinha um hemisfério de consumo relacionado a vinho somente na zona sul da cidade, isso se propagou de uma forma muito mais rápida, porque cada sentinela, cada soldado que eu formava, no dia seguinte estava atuando no campo de batalha dele, no restaurante dele. Então, assim foi. Assim foi a briga, começamos a formar pessoas, sempre profissionais, e na medida do possível a gente percebe que é um elemento aglutinador o vinho. O vinho junta pessoas, não separa pessoas. O destilado é uma coisa que te realiza de imediato, mas não te dá profundidade. O vinho é o contrário, né? Eu nunca vi ninguém dançar com uísque na mão, com um copo de vinho tinto na mão, mas eu vi pessoas brindarem sempre, dançarem com espumante, com vinhos brancos, alegria.
Então, isto foi um mecanismo que eu adotei para formar as pessoas de uma forma mais rápida. O consumidor, evidentemente, não está desatento, está sempre muito atento, e os consumidores começaram a se aproximar e começaram a querer fazer cursos também. Então, aí começamos a semente a distribuir informações e começamos a fazer com que o núcleo de sommelier, de profissionais ligado ao serviço de vinho, pudesse estar presente. Então, o passado, na verdade, é muito presente em mim ainda. Eu acho que a imagem do sommelier que eu quero passar para vocês, que são estudantes, estudiosos, amantes do produto, do vinho, a gente precisa fazer com que tenhamos orgulho de carregar bandeja. Eu não conheço hoje no Brasil um sommelier sequer que eu tenha formado há 30 anos atrás que ainda continua carregando bandeja. Minto. Manuel Beato. Trabalha comigo no mesmo grupo, faz ano. Há 30 anos ele carrega bandeja como sommelier. Mas não conheço muitos outros. Aliás, não conheço outro. Então a gente tem que ter orgulho de fazer parte da cadeia da hospitalidade, receber as pessoas, fazer com que se sintam em casa e fazer com que tenhamos um futuro brilhante por esse profissional. É um trabalho de dedicação, é um esforço físico notável. Não temos natais, não temos réveillons, não temos domingos, quanto menos sábado de noite. Quando todos vocês saem para se divertirem, a gente está lá servindo o vinho de vocês. Então, esta profissão precisa que o empresário ele tenha um brilho de inteligência que deve ter sobrado como empresário nesse país para valorizar esse profissional. Esse profissional não pode ser jogado ao pasto. Ele precisa ser, digo, como se fosse um berço, uma criatura que precisamos ter consciência que ele vai ser multiplicador. Então, ele é uma inspiração para colegas mais jovens, ele é uma inspiração para o consumidor ver a dedicação desse profissional. Então, a classe empresarial, eu como ex-proprietário de restaurante, eu sempre investi muito no sommelier. Até porque, deputado, 50% da receita que um restaurante tem vem ou provém de bebidas e 50% de comidas. Então, é um fator de faturamento importante para o estabelecimento. Esse profissional tem que ser formado, abençoado, bem tratado, para que ele possa multiplicar a receita do nosso estabelecimento. Então, esse é um trabalho que não faz parte do passado, faz parte do presente e certamente fará parte do futuro. Agora, precisamos detalhar a operação de uma forma lógica, que seja uma forma convidativa e certamente prestarmos homenagem ao profissional pelo que ele é e valorizar o produto vinho dentro de uma refeição que nós temos nos nossos estabelecimentos. Acho que esse é um pouco aquilo que eu diria que é o passado. Mas desgrudar a memória desse copo de gelo com whisky, com o dedinho rodando, está na minha frente como se fosse ontem. Não mudou. E cada vez que eu vejo alguém que toma, muito raramente agora, mas quando eu vejo isso, eu falo, de mais longe já viemos. Então, é um trabalho interessante que precisamos do presente, precisamos sedimentar o presente e projetarmos quanto mais rapidamente possível a imagem do wine manager que nós estamos falando, Débora, há pouco. Que o sommelier não é um monstro, é um administrador, é um empresário do dinheiro do dono do estabelecimento. Ele administra um patrimônio, ele tem uma responsabilidade de estoque. Então, se nós temos todas essas responsabilidades, a gente precisa esclarecer, valorizar e remunerar corretamente esse profissional, para que ele não saia carregado por importadoras, vendendo vinhos, embaixadores de marcas, porque isto já faz parte, para mim, isto sim, do passado. Não certamente será o futuro do sommelier ser brand ambassador de qualquer marca que seja. Bom, foi ontem, né, Daniel? Comentava, foi ontem. No mundo do vinho, 40 anos não é nada, né? Mas, de fato, a gente vê uma mudança muito marcante assim,
nesse comportamento do consumidor. E comentávamos ainda na noite de quinta sobre como o teu trabalho e de outros personagens importantes da história do vinho no Brasil ajudaram a colocar o vinho como uma bebida identitária da classe média brasileira, né? Que antes carregava esse copo de uísque na mão e começou a diversificar as possibilidades e entrar nesse mundo que carrega cultura, história, conhecimento, também por meio desse trabalho, né? Que toma tempo, que demanda energia, mas que é compensador para quem atua desse lado de cá. Então, eu vou passar agora a palavra para a Débora e vou começar perguntando sobre, na mesma linha de raciocínio, sobre um antes e depois, né? Porque eu estava lendo ali teu currículo e justamente o mundo do vinho, o Spa do Vinho não foi teu primeiro contato com o mundo do vinho, né? Mas foi um marco aqui no Vale dos Vinhedos, aqui na Serra Gaúcha, e, a partir disso, também um trampolim de desenvolvimento dessa atividade do profissional do vinho, né? Eu queria tentar desenhar contigo um cenário do que vocês encontraram quando chegaram aqui no Vale dos Vinhedos e como vocês enxergam hoje a atividade do profissional do vinho. Bom, falar depois do Dani é uma responsabilidade imensa, mas, sim, a gente veio justamente Muita gente fala do renascimento do vinho brasileiro na década de 90, quando houve não apenas a abertura ao mercado internacional, e a gente começou a receber muitos vinhos importados, mas também quando os nossos produtores, nas suas terceiras e quartas gerações, começaram a buscar uma qualificação muito maior dos seus vinhedos, dos seus métodos de elaboração, para poder fazer frente a essa competição que se estabeleceu. Nesse momento, eu morava na Europa. E lá, vinho era mais barato que Coca-Cola. Então, é muito... Até hoje. É verdade. É muito difícil você morar lá e você não estar muito exposta à questão do vinho. E a minha família é de tradição portuguesa. O vinho, para mim, sempre foi parte dos hábitos. E quando eu voltei para o Brasil, eu busquei o Sul. Eu não sou do Sul do Brasil, mas eu busquei o Sul por causa do vinho. Tinha muita vontade de trabalhar nesse universo, mais para o lado da hotelaria, mas já pensando no universo do vinho. Tive a grata felicidade de ter um parceiro que pensava exatamente igual. E a gente, quando chegou no Vale dos Vinhedos, a gente chegou pelas mãos de vários investidores locais, mas principalmente da família Miolo, que já tinha um cliente que não conseguia ficar aqui, que não encontrava uma casa onde ele pudesse traçar comparativos, onde ele tivesse uma culinária mais ampla, onde ele pudesse tomar vinhos além dos vinhos tradicionais que se serviam nos restaurantes locais. Então, tudo começou pela vontade de se mostrar a diversidade, a qualidade dos vinhos que estavam sendo produzidos aqui. O Spa do Vinho é fruto dessa vontade, e a gente percebeu isso desde o começo, tanto que, hoje, o nosso maior ativo dentro do hotel é a adega. Acabamos de ganhar pela segunda vez, com muito orgulho, o prêmio de melhor carta de vinhos do Rio Grande do Sul, justamente porque a gente tem uma adega de mais de 700 rótulos, totalmente dedicada para os vinhos brasileiros, e uma capacidade para 40 mil garrafas, e isso é superior a grande parte das lojas de vinhos do Brasil. E o volume de vinhos que nós vendemos por mês também é bastante significativo. E isso nos obriga a trabalhar com vinícolas do Brasil inteiro, o que é um desafio muito grande. Então, a gente tem aqui no Spa do Vinho, como gestores, os 3 universos importantes da cadeia longa do vinho. Nós produzimos um vinho de excelência, da denominação de origem, nós vendemos vinho através dessa adega, que não é só para o consumo do restaurante, mas também é uma adega de venda, e nós servimos em 6 restaurantes, todos os cardápios são com vinhos. E isso nos coloca nos 3, né, nos 3 pontos-chave da cadeia. E como é que a gente vê o papel do sommelier? Quando nós viemos para cá, não existia. Simplesmente não existia sommelier.
E era absurdo para a gente ter uma... A gente já abriu com uma adega grande. Como é que a gente explica para o cliente que vinho, qual servir, como é que a gente trabalha as harmonizações? Então, muito da nossa formação foi para a gente poder formar. A gente foi aprender para poder ensinar. E o que mudou de lá para cá? Exatamente isso que eu falei há pouco. Os sommeliers começaram a sair de dentro das adegas e conhecer os produtores, entender a história, entender a evolução, entender as particularidades, e, em termos de Brasil, entender os diferenciais de cada terroir, para poder colocar isso para os seus clientes. Hoje, conhecendo a nova geração, a gente vê a dificuldade que é fazer isso que o Dânio falou. Eles têm muito mais dificuldade do que as gerações anteriores de abnegar dos finais de semana, de trabalhar, olha, hoje você vai trabalhar tantas horas, mas a gente tem um evento à noite, precisa de horas extras. E o próprio serviço de sala é um serviço que eles já vêm com uma certa distância. Então, a gente tende a ver, quando a gente recebe currículos de sommelier, pessoas mais interessadas na questão da apresentação do vinho do que no serviço do vinho. Querem fazer a degustação, mas não querem estar no salão. Então, temos um desafio à frente, com certeza. Mas, para nós, como eu falei, a gente está os três grandes eixos da cadeia, e aí é uma visão particular, eu vejo um futuro muito claro para o sommelier. E vou dar um exemplo prático para vocês. Nós temos 6 ementas, 6 cardápios diferentes no hotel, cada um deles com um é uma parrilha, outro é um cardápio de pastas, outro é um cardápio mais internacional, e por aí vai. Cada um deles merece uma carta diferenciada. Cada um deles tem pratos diferenciados, e a gente atende clientes bastante exigentes, né? Que são os clientes do Fasano em São Paulo. Eles vêm para cá com uma expectativa muito grande de conhecer novos vinhos. Eles não querem ter o mesmo vinho que eles compram na importadora ou no seu distribuidor. Eles querem conhecer alguma coisa nova que eles possam levar para casa como conhecimento. Quem faz essa ponte? O sommelier? Mas não começa no sommelier dentro do restaurante. Começa na cadeia entre a vinícola e o comprador. Aí, seja o comprador um restaurante ou uma loja. Por quê? Quando a gente tem... a gente está constantemente renovando a carta e a gente recebe os vinhos, quem vem trazer o vinho? Quem vem apresentar o vinho para o nosso adeguista e, principalmente, para os nossos maîtres e garçons e para os nossos sommeliers? O representante comercial da vinícola. E ele faz o quê? Ele traz toda a linha, ele fala, esse vinho aqui é um tinto encorpado, esse aqui é um ótimo espumante, esse aqui é um maravilhoso rosé, esses vinhos têm tanto de álcool, tanto de... Conta um pouquinho da história da vinícola e você fica com o grande problema de fazer, eu encaixo isso como e aonde. Então, muitas vezes, para as vinícolas que fazem aqui na nossa região a venda direta, mas também nos nossos outros hotéis, em que a gente recebe a representação, a gente pede, não me manda um representante de vendas, me manda um sommelier que não precisa ser contratado por você, mas que entenda a sua carta. E, de preferência, que antes de me visitar, tenha me pedido a minha ementa, o meu cardápio, e tenha estudado, e que me traga a solução para aquele prato. Qual foi o desafio ontem? Fazer em 5 minutos uma harmonização de pratos complexos. Ora, se quem vem me vender o vinho da sua vinícola já sabe qual é o meu cardápio, sabe quais são os meus pratos que mais vendem, qual é o perfil do meu cliente, ele vai me chegar com a garrafa certa. Eu não vou precisar comprar a linha inteira dele, e um pouquinho de cada. Eu vou comprar aquele vinho que combina com aquele prato. E o meu garçom vai vender isso com uma segurança enorme. O meu sommelier, na hora que ele falar, a nossa carta é personalizada, é feita para os nossos pratos, para a nossa região. E o sommelier não está aí.
E ele deveria estar. Cada empresa, cada vinícola deveria ter um sommelier de confiança que estudasse os seus clientes, os seus melhores clientes, e personalizasse a venda para eles. Cada indústria deveria ter um time de sommeliers, e eles, sim, deveriam ser os embaixadores da sua marca. E cada restaurante deveria preferir trabalhar com sommelier do que com um representante comercial. Esse é um mercado que está caindo de maduro, onde cabem os novos sommeliers, mesmo aqueles que não querem lidar com a bandeja. E um sommelier assim, ele não cuida de um estabelecimento, ele cuida de vários. Ele faz discípulos, mesmo entre os garçons. E ele dá segurança para o estabelecimento trabalhar com a sua carta. Então, você não está fazendo uma venda de lojas, está fazendo a venda de um serviço, um vinho que foi pensado para cada prato. Vejo muito aí o futuro do sommelier. Ótimo, que bom. E fica claro, sim, essa construção da imagem do sommelier aqui na região, né, principalmente, a partir da tua fala. Eu estava ouvindo a fala do Pazin e, sem querer contestar, né, mas fico imaginando, assim, frente aos desafios do setor que vem se impondo, né, que vem se anunciando, sem dúvida nenhuma, o setor produtivo encara isso como uma ameaça muito mais grave, muito mais candente, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o sommelier, por mais que ele consiga navegar com vinhos de diferentes regiões, ele é desenvolvido pelo seu meio também, né? Então, o sommelier ele precisa de uma cadeia produtiva forte para ter um desenvolvimento de carreira, de atividade. Ele precisa ter um enoturismo forte para ter o desenvolvimento da sua atividade. Então, por mais que pareça que essas ameaças, né, e novos desafios possam impactar só o setor produtivo, não, também vai impactar a nossa atividade e a gente vai ter que entender onde a gente vai se encaixar aqui. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, e aproveitando a tua deixa, Débora, justamente porque a gente costuma e vem falando até esse momento muito a respeito do papel do sommelier pelo lado do serviço e do consumo. Mas eu acho que esse é um profissional que tem um papel importante também na oferta e no desenvolvimento de produto, né? E a Aurora vem construindo esse papel importante do sommelier, vem construindo essa figura do sommelier como apoio das suas estratégias, e ainda nessa perspectiva de como era e onde estamos nesse momento. Rodrigo, o sommelier tem papel pelo braço produtivo do setor vitivinícola? Eu me lembro da primeira reunião que eu tive com a raiz da ABS Rio Grande do Sul. Eu me lembro até hoje, a sala, as pessoas que estavam na sala e o embrião que era a Associação Brasileira de Sommelier, filial Rio Grande do Sul. E naquele momento eu tinha certeza que a Aurora devia apoiar. Era um momento complexo, 10 anos atrás. Muitos assuntos relacionados ao mundo do vinho estavam em discussão. E eu me lembro que ela começou, não vou dizer tímida, porque ela tem uma representação nacional muito forte. Mas ela começou com apoiadores sólidos, César e Carol, que até hoje estão aqui, e ano após ano, jornada após jornada, eu olho essa tela com os apoiadores e eu tenho certeza que, lá na origem, nós estávamos certos. A Associação Brasileira de Sommelier, ela, olhando para trás agora, 10 anos para trás, ela se consolidou, sim, com uma base sólida no conhecimento e na divulgação do produto vinho. Eu estou aqui representando a cooperativa Vinícola Aurora, a maior vinícola deste país. É uma vinícola que é uma cooperativa que tem mais ou menos 1.100 produtores de uvas, que são os proprietários dessa empresa. E lá, em 2015, quando a Aurora se deu conta dessa questão da importância do sommelier
para o consumo e para o desenvolvimento, principalmente da questão qualitativa dos produtos, tivemos uma certeza que deveríamos apoiar principalmente o desenvolvimento das pessoas. Porque tudo são pessoas, tudo são seres humanos. E eu digo com toda certeza, a Aurora diretamente apoiou a formação de mais ou menos 35 a 40 pessoas sommeliers que estão na cooperativa hoje ou que foram para o mercado. O que eu vou mostrar para vocês aqui atrás é um pouco do passado, mas também um pouco do que virá pela frente. Que é a questão, como o Maurício comentou, de produto. São produtos que têm toda uma ligação com o trabalho do sommelier, que tem a ver com a indicação de uma melhor harmonização num prato, com um vinho. Como a Débora bem colocou, um vinho mal colocado numa carta pode frustrar a pessoa e a pessoa nunca mais volte. Mas, pelo lado contrário, um vinho ajustado ao prato, ajustado à experiência que a pessoa está tendo, ela vai repetir. Então, a Aurora, nesse movimento e nessa história paralela com a ABS, ela partiu de vinhos de muito volume, de vinhos acessíveis, pela busca pela excelência. Um dos primeiros produtos que nós lançamos, e que até hoje temos órfãos, é esse produto aqui, esse Riesling Itálico, de 2014. Ele foi lançado lá por 2019, 2020, mas um Riesling mantido em tanque de inox, com frio, durante 5 anos, e vai para uma garrafa, como é que ele vai se portar? Foram elaboradas 3.000 e alguma coisa de garrafa. Quando terminou, veio aquela horda de pessoas, eu quero aquele Riesling, eu quero aquele produto. Inclusive, tem um fato curioso que aconteceu com o nosso gerente comercial do Rio de Janeiro, onde que ele foi até ameaçado por um dono de restaurante que porque queria aquele vinho na carta. E nós explicamos, não, é um vinho de uma edição única, ele foi elaborado em determinadas condições e tal. Ele falou que ele experimentou uma garrafa e porque queria ter na carta do restaurante dele esse produto. Aí começou a acender alertas da parte industrial, da parte da vinícola, que nós tínhamos que investir mais em enologia, em tecnologia, em vinhedos próprios e na sommelierie brasileira. Partimos para um reposicionamento por linhas cada vez mais premium. Lançamos produtos com indicações de procedências variadas. Na tela, eu sou comercial, tá, pessoal? Então, vou mostrar produto para vocês, para buscar depois loja.vinicolaura.com.br, e-commerce, bombando, tem descontos. Dia do vinho ainda tem resquício. Indicação de procedência, campanha. A Aurora buscou, não na sua expertise apenas Serra Gaúcha, mas em outros locais, as expressões máximas, que é a questão dos vinhos tintos na campanha, a indicação geográfica como um diferencial de origem e autenticidade. E aí volta naquele papo que o Maurício colocou. Qual é o papel da indústria em paralelo com o sommelier? É oferecer isso para o sommelier. É vir participar depois da feira que vai ter lá em cima, não com produtos do dia a dia, mas trazendo o Saperave, trazendo uma variedade pouquíssima conhecida no Brasil, Rebo, com excelência. É esse diferencial que nós queremos trazer, porque é isso que os consumidores de vocês, os consumidores do mercado brasileiro de vinho buscam, tá? Diferenciação. O nosso clássico milesime, rótulo icônico, que vem lá da década, como o Dani comentou, da década de 90, a primeira safra, 1991. O Dani deve ter degustado várias safras de milesime, até daqui a pouco alguma vertical, por que não, né, Dani? Onde é um produto que virou um ícone da empresa. E ele é elaborado em safras
diferentes, que felizmente ou infelizmente cada vez são mais frequentes aqui no sul, né? Que estava com uma região com um clima muito mais úmido, com a serração, com esse frio, mas de alguns anos para cá, mais seco durante a safra. Para a cultura do vinho, é excelente. Teremos mais grandes safras. Para outras culturas, não tanto. Mas eu não estou aqui para falar do clima também, né, pessoal? Mais um produto, mais uma edição única. Não tem mais esses produtos, tá, pessoal? Só para dizer para vocês, tá? Então, quando vocês ouvirem falar edição única Aurora, se aproximem do produto. Busquem uma experiência com ele. Busquem saber mais sobre ele. Hoje nós teremos o nosso sommelier, Marcelo, ali em cima no evento da tarde. Conversem com ele. Ele não é um brand ambassador, como foi falado. Ele vive a empresa. Ele conversa na questão produtiva sobre o produto em si, sobre o interesse que o sommelier tem. Como é que vai harmonizar? Como é que vai conversar? Degusta o produto, o que tu achou? Vamos conversar. Paralelo a isso, as premiações também acreditamos ser importantes, porque o brasileiro ele gosta muito de creditação. Por mais que especialistas possam concordar, eu concordo também que quando tu tem uma degustação de produtos e tu tem especialistas, cada mesa vai ver o mesmo produto de formas distintas. Isso é um fato. Cada ser humano presente aqui tem um paladar. Ele não é alinhado. Mas, para o brasileiro entender a questão qualitativa, é muito importante as premiações ainda. Bacchus, Decanter, Vinaliz, Muscates du Monde, Chardonnays du Monde, são validações, sim, importantes, principalmente para a indústria brasileira mostrar o seu valor para o consumidor brasileiro. E um sommelier com essa informação na manga, mais um motivo para degustar um produto brasileiro. Não quero dizer que na escolha do importado de um produto nacional tem essa briga que eu acho desnecessária. Nós temos que brigar pela cultura do vinho, pela educação do vinho, e não pela origem do produto. Mas eu estou aqui para defender a indústria nacional também, né? A própria presença de produtos em cartas de vinho sofisticadas, como é a questão do Spa do Vinho, onde semana sim, semana não, né, Débora? Um sommelier da Aurora vem aqui, conduz uma degustação com os hóspedes, e são hóspedes que não foram agendados com a Aurora, não foram agendados com o Spa, são hóspedes que estão vivendo a experiência aqui. E quando tem essa abertura em um ambiente, como a Débora comentou, alinhado com uma harmonização, abre-se um amplo espectro da questão percepção positiva, que é o que buscamos, como indústria, atender cada um de vocês da melhor forma possível, mas para vocês expandirem também a história que tem por trás de cada garrafa. Ou melhor, dentro de cada garrafa, né? E essa presença em cartas de vinhos sofisticados, cada vez mais tem tornado a Vinícola Aurora respeitada pelo meio da sommelieria brasileira e principalmente formadores de opinião. Então, alinhando informação, alinhando história, alinhando tradição, mas principalmente alinhando qualidade, nós estamos solidificando um caminho que não é um caminho curto, não é um caminho que chegou nem na metade, diria eu, que está apenas no início, tanto da ABS Rio Grande do Sul, quanto da ABS Brasil, por que não, né, Daniel? E da Cooperativa Vinícola Aurora, que é uma jovem senhora, eu posso falar assim, ano que vem completará 95 anos de história. E agora sim, entendendo a modernidade e o seu papel no mundo como produtora, mas principalmente como fazer parte da vida das pessoas de uma maneira com que elas elenquem o meu produto para que ela leve para casa, para que ela faça um alimento que ela vai servir para sua família, ou para o seu querido, ou para a sua querida, e vai degustar um produto que passa pela mão de muitas pessoas.
A conexão com a sommelieria, então, vem muito da participação em eventos da ABS. Não é um, não é dois, não é três, não é cinco, é todos. Quando a doutora Carol manda uma mensagem, Rodrigo, vai ter assim, assado, vamos? Vamos. Vai ter mostrar sobre a ADO do Vale dos Vinhedos, vamos. Vai ter sobre a Autos de Pinto Bandeira, vamos. O que tu acha de fazer uma turma lá em Company, na Aurora, uma turma? Vamos. É a partir desse tipo de evento como o de hoje que nós expandimos a fronteira do conhecimento do vinho, mas principalmente do conhecimento do vinho que está aqui, das pessoas que estão aqui, nesse país. O Rio Grande do Sul está na ponta do Brasil. Nós temos que nos mostrar mais para o Brasil. Nós temos que levar, daqui a pouco, essa jornada de sommelier para outras partes do Brasil. Expandir e mostrar, sim, o poder e a valorização que a indústria nacional tem que ter com profissionais tão capacitados que são os sommeliers. Então, eu estava falando de todos esses produtos, eles são muito pensados em harmonização. Eles têm um caráter de alinhar a gastronomia com a bebida. E querendo ou não querendo, pessoal, convenhamos, a culinária brasileira é muito rica. É muito rica. Nós temos culinárias locais, nós temos uma costa gigantesca que promove frutos do mar espetaculares no Brasil. Nós temos carnes espetaculares no Brasil. Então, também valorizar a culinária é uma forma de valorizar a produção nacional. Aqui o Saperavi que eu falei para vocês. É um produto que depois vocês vão ter como degustar lá em cima, tá? É um produto que começou com uma tiragem de 400 garrafas. Na segunda edição foi para 1.000 garrafas. Se eu não me engano, agora está 3.000 garrafas. Mas a Aurora, sendo uma grande indústria, a maior vinícola do Brasil, ela não pode cair na questão volumétrica de produção. A primeira garrafa servida lá, das 400 que foram envasadas, tem que ter a mesma qualidade da garrafa número 3.000 que foi envasada. E com certeza ela tem, porque a Aurora aprendeu nessa caminhada com a ABS que sim, nós temos que ter constância, nós temos que ter padrão. E saber que cada safra é uma safra. A Saperavi da safra que está aqui, é 2020, não é a mesma Saperavi da safra 2019. Mas nós temos que ter o padrão estabelecido do produto. Tá? Mais um produto que nós lançamos há pouco tempo, eu convido vocês a curtir, loja.vinicolaral.com.br, vendedor, né? Que é uma experiência para, efetivamente, uma confraria, chamado Kit Confraria, onde eu tenho 4 produtos de 4 países, convidando as pessoas a degustar. Tem a ficha de avaliação, tem a roda de aromas, tem um convite às pessoas a buscarem essa experiência de ser sommelier por um dia. Por que não convidar os amigos? Como é que é um Carmener chileno? Ah, agora eu vou comparar com o Cabernet Franc brasileiro. Opa, nuances. E tu tem uma ficha para degustar, tem vídeos para acompanhar. Então também é levar essa movimentação, e eu aposto que, não sei se a maioria aqui é sommelier. Quem é sommelier aqui? Levanta a mão. Ah, bastante, gente. Isso é lindo de ver. Vocês devem ter amigos que, quando vocês convidam para jantar na casa de vocês, querem saber mais sobre o vinho, querem saber mais sobre a história. Isso é muito legal, pessoal. Só que aquela pessoa, daqui a pouco, não tem o dinheiro para investir, não tem o tempo para investir num curso de sommelier. E está tudo bem. Mas é de vocês dividir esse conhecimento e trazer essas pessoas para perto. Ela não vai ser um sommelier profissional. Daqui a pouco ela vai ser um sommelier por afinidade. Ela vai começar a explorar. Ela vai, daqui a pouco, se aventurar numa loja de vinhos a comprar um produto que ela achou interessante. Ela vai cruzar com um sommelier profissional na loja de vinhos, que daqui a pouco a pergunta certa para o sommelier é muito mais, como é que eu vou dizer, mais assertivo do que a resposta do sommelier. O sommelier, quando tem uma pergunta mais desafiadora, ele vai se desafiar a achar uma resposta mais precisa.
Outros movimentos que a Aurora também tem, ela buscou em outras fronteiras. Aqui é um rótulo do Uruguai. Não sei se vocês sabem, a Aurora tem uma vinícola no Uruguai, que ela acaba fazendo importação direta para cá. Então, de itens, principalmente como esse Taná que está aqui, Taná Reserva, com aquela característica do Uruguai mais clássica, não tão moderna, que hoje também já diminuiu, que é aquela questão da madeira. Buscar o Taná mais duro, aquele Taná que tem que ficar aberto 30 minutos, 1 hora antes para degustar, mas que com certeza tem uma característica nessa produção. E aqui eu fico com a foto da minha turma de sommelier, inclusive tem colegas aqui que eu estou vendo, eu sempre encontro colegas, mas que eu quis trazer como uma homenagem aqui, justamente para exaltar essa história. Eu fui convidado a fazer parte da primeira turma da BS Rio Grande do Sul. Aí eu fui reticente, eu falei, não, eu tenho outras coisas, eu tinha que estudar FGV, estudar pós-graduação, MBA. E aí lá na 14ª turma eu falei, não, eu vou lá. E eu digo para vocês, quem não fez sommelier ainda e quer fazer, aposto que tem gente aqui que quer fazer, que faça, que busque essa acreditação, que é um mundo que não tem volta. Como bem colocado pelos colegas aqui. Eu me apaixonei pelo mundo do vinho quando eu entrei no mundo do vinho. Então, convido vocês a entrar no mundo do vinho de vez. Aqui fica o meu contato, se alguém tiver algum interesse. E agradeço pela exposição, Maurício. E agora, bate-papo, né? Agora sim, bate-papo. Eu já queria provocar todo mundo que está aqui hoje, quem tiver perguntas, né, quem quiser participar aqui da nossa conversa, que já formule a sua pergunta, já feche, mas eu vou começar com uma pergunta para o Dânio. Né? E, Dânio, eu queria te perguntar como é que tu vê essa diversificação do papel do sommelier nesses últimos anos, né, nesse passado da atividade no Brasil, e me chamou a atenção um ponto, se tu sente falta do reforço do papel clássico do sommelier. Né? Então, primeiro, dessa diversificação da atividade, que hoje o sommelier, a Carol fez uma fala ontem, né, que a gente fala que os nossos cursos, as nossas atividades são focadas no conhecimento do mundo do vinho, mas, por tabelas, são turmas de empreendedorismo, né? Porque a partir do curso de vinho sai um novo lojista, sai um novo importador, sai um novo professor. Então, a partir das nossas turmas, a gente tem muitas mudanças de carreira, assim. E isso é reflexo da diversidade, né? Da diversificação, aliás, do papel do sommelier. Eu queria ver quais são essas fatias da atividade que tu acha mais importantes, assim, e como isso foi mudando ao longo do tempo. E, de novo, se tu sente falta da valorização do papel clássico do sommelier. Sim, de fato, acho que a profissão tem que ter uma conotação empresarial muito importante dentro de um contexto de um empreendimento. Acho que repor confiança em uma pessoa, em um profissional que cuida do seu dinheiro, é um ato de heroísmo em um país como este, porque você pode ter experiências muito positivas e pode ter experiências negativas. Então, eu me lembro também, é um assunto cerrado, um capítulo morto, quando as importadoras pagavam os profissionais o tal de jeton, né, X por garrafa. Então você tinha, de repente, uma performance de um vinho que você nunca tinha vendido, simplesmente pelo fato de um ato de corrupção, de uma empresa ou de uma vinícola que pagava jetons para os profissionais que incentivassem a venda desses vinhos. Isso é um caminho sem volta, é um caminho que te leva ao túmulo. A gente não pode ser gladiadores até esse ponto. A gente tem que ter o empresário que investe no profissional, e o profissional tem que ter a liberdade, com inteligência, e não inteligência artificial, mas uma inteligência própria, de saber administrar o dinheiro da empresa cujo valor é intrínseco pela própria remuneração. Então, a gente precisa ter esse papel do sommelier voltado ao lado empresarial também. Por isso que eu disse, nós não temos hoje somente sommeliers, temos wine managers. A gente precisa ter conhecimento matemáticos de gestão de estoque,
A gente precisa acompanhar os preços, alinhar os preços, acompanhar os mercados, sobe, desce. Não pode ser só um mercado em ascensão. A gente tem que viver momentos de ondulação de preços, até porque cada safra, acabou de falar, é uma safra. Então, a safra de 2019 jamais será igual à de 2020, 2022 e assim por diante. Então, a gente tem que ter atenção. E para ter atenção, tem que ter esse profissional alinhado com os interesses da empresa. Eu vou até mais um pouquinho longe. Eu acho que a gente deveria ter esse profissional como dono de estabelecimento, um pseudo-sócio. Trabalhar por performance, meritocracia é uma coisa que eu acredito muito. Se você alcançar resultado XYZ, você vai ter esse prêmio. Prêmio é este que a gente faz isso nas grandes empresas. Eu tenho esse meu lado de desafio profissional no Grupo Fasano. Ou seja, se eu sei comprar bem, se eu posso proporcionar bons vinhos para os restaurantes revenderem, a gente performa bem e a gente pode ganhar os famosos bônus. Então, a integração do sommelier com o dono do estabelecimento é fundamental. Tem que ter uma cenourinha lá na frente para você poder carregar o piano, para poder trabalhar de dia, sempre com um sorriso, até depois do teu horário, porque isto vai reverter para o seu interesse pessoal. Então, é um trabalho, é uma colaboração muito mais estreita de uma relação de emprego. Eu tenho dentro dos meus conhecimentos um amigo que trabalhou durante 40 anos em um restaurante também. Um restaurante 3 estrelas Michelin. O cara, quantas cantadas deve ter recebido ao longo desses 40 anos? Inúmeras. Agora, a fidelidade, o dono do negócio, ele investe no profissional para ter essa gratidão eterna. Ou seja, ele tem que acompanhar a trajetória. Os resultados têm que ser distribuídos. Eu acho que o sommelier é uma atividade no presente e no futuro participativas. Isto que eu desejo do profissional que trabalha hoje num estabelecimento importante, que é o restaurante, que é uma ponta de lança entre a indústria e os consumidores finais. Então, a gente tem esse trabalho de embaixador natural do produto. Então, não precisamos ser taxado de embaixador de fulano, ciclano e beltrano, porque o nosso grande embaixador é o próprio vinho. A gente precisa ter isto alinhado com a empresa para nós podermos crescer juntos. É claro que se cresce junto e se leva tombos juntos. Não adianta, nem todos os tiros vão acertar o alvo. Então a gente tem que ter essa flexibilidade, inteligência, para poder acompanhar essa flutuação do mercado e estar sempre atualizado com o nosso próximo presente e futuro. Acho que esse é o trabalho que eu desejo que o sommelier venha a ser resgatado, esse trabalho participativo, o interesse de um produto que carrega um faturamento importante nas costas de uma empresa. Eu não sei o que ele representa para os padovinhos, mas certamente é um volume expressivo de dinheiro que a gente precisa tratar com carinho e com dedicação, porque pode fazer a grande diferença. Gente, perguntas? Alguém? Então, faço mais uma. A gente precisa ser breve agora, Débora. Eu vou ter que provocar eu vou ter que fazer esse pedido. Mas, assim, como é que o sommelier... Tu tem um trabalho bastante consistente, né, e abrangente assim, no desenvolvimento setorial, né, como dirigente também do setor. Como é que o sommelier pode... A gente falou antes como o meio ambiente ajuda a desenvolver o sommelier, mas como é que o sommelier consegue desenvolver também, participar do desenvolvimento da cadeia produtiva do vinho no Brasil? Especialmente fazendo essa conexão entre o terroir, de todos nós temos aqui a percepção de que o Brasil é um continente, não é um país em termos de vinhos, e a gente tem diferentes terroirs. Eu brinco muito que eu acho que o Brasil é o país do futuro do vinho, porque a gente, enquanto em outros países as pessoas estão tendo ou excessos produtivos de baixa qualidade, ou problemas com clima, ou problemas com produção, com mão de obra, nós aqui no Brasil estamos desenvolvendo técnicas que nos permitem produzir vinho para o mundo, e de boa qualidade. Então,
A gente vai ver nos próximos, nós não, mas a gente vai ver os próximos 100 anos uma revolução no mercado do vinho. O que a gente já está vendo no Brasil, que são esses novos terroirs propondo novos produtos, e produtos completamente diferentes daqueles que são os tradicionais do mercado do vinho mundial, a gente também está vendo como oportunidade de negócios. Então, são cozinhas criativas, são estabelecimentos de venda que se especializam. Então, só vinhos naturais, só vinhos biodinâmicos, só vinhos brasileiros. E, para tudo isso, a gente precisa do elo. E o elo é o sommelier. Porque o produtor ele tem que estar fixado na produção. É difícil para um produtor se deslocar, é difícil para o produtor atuar em todas as frentes. Em grande maioria, os produtores, nós somos pequenos produtores e a gente depende de pessoas que saibam o que o nosso vinho tem de bom para oferecer, em que local, em que momento, em que restaurante, em que loja. E isso é o papel do sommelier. Então, o que eu vejo é que quanto mais nós, que estamos nos diferentes pontos da cadeia, abrimos as portas para o sommelier, melhor nós venderemos e melhor nós teremos os nossos vinhos representados. Porque esse é o papel do sommelier. Não é o papel do enólogo, não é o papel do próprio empresário. E, falando como o Dani falou, vou dar um dado para vocês. No Spa do Vinho, o nosso acervo da adega, ele representa hoje facilmente de mês a mês, mas a gente gera ali entre acervo 3 a 5 milhões de reais. Então, eu preciso de um gestor que saiba girar esse estoque. Porque, senão, a gente perde dinheiro guardando 5 milhões de reais em vinho. E eu preciso girar o estoque, e eu preciso comprar bem para poder... E está muito mais em comprar bem do que em vender. Mas, se a gente pensar num restaurante pequenininho, de 30 lugares, qual é o maior investimento dele? A adega dele. Ele vai ter que comprar muito bem aquele vinho e vai ter que vender com markup que seja honesto, mas bom, para justificar ele estar armazenando, guardando, mantendo e oferecendo aquele vinho. Então, a gente não entende muito o preço de um vinho no restaurante. Poxa, mas na vinícola eu pago tanto, no supermercado eu pago tanto. Por que no restaurante tem que pagar uma margem maior? Porque o restaurante pagou o vinho primeiro. Ele vai vender alguma coisa que ele já investiu. Ele guardou o vinho, ele manteve a temperatura, ele tem que servir, tem a taça. São muitos valores agregados que o público da classe média ainda não entende. E compara, né, o preço do supermercado com o preço do restaurante. E é aí que o sommelier faz a diferença. Ele mostra, tá, mas você está comprando o vinho certo, na hora certa, para o prato certo. Isso tem valor. E para fechar, Rodrigo, vocês na Aurora têm um trabalho constante, né, de formação de sommeliers e dentro do corpo técnico, né, dos colaboradores de vocês. Mas abrindo um pouquinho assim o espectro, como é que tu acha que a indústria, né, o braço produtivo da cadeia, pode dar apoio para o sommelier, para esse profissional, para essa atividade, né? Além de dar desconto na venda de garrafa, obviamente. Primeiro lugar, vindo aqui, se aproximando de uma associação, por exemplo, apoiando uma associação, como eu falei. E, num segundo lugar, é abrindo suas portas, mostrando o que se faz lá. E não a portas fechadas, mas principalmente divulgar. Divulgar para um público especializado o que de especial se faz. Como é que é trabalhado a questão transformação da matéria-prima em produto. Eu não vou dizer produto final, porque o produto final é quando se abre uma garrafa, né? Aí é o produto final. Mas nesse produto que chegue de uma maneira adequada, com a história contada da maneira correta, com a informação chegando para o sommelier, no primeiro momento, da forma mais completa possível, para efetivamente ser esse catalisador, aí sim, no produto final, na abertura da garrafa.
na experiência, como nós falamos. Então, acho que principalmente a indústria tem que abrir os olhos. Ao contrário não, até concordo com o que o Dani comentou, eu nunca tinha pensado por esse lado, na questão dos brand ambassadors, de marcas específicas, um sommelier só fala daquela marca, só vende. Então, eu acho que faz parte de um trabalho, sim, mas eu concordo com ele. O sommelier moderno, ele tem que abrir a cabeça. Ele tem que... O sommelier da Aurora, posso falar sommelier da Aurora hoje, tá? Ele tem que abrir a cabeça e falar assim, nossa, aquele espumante 130 da Casa Valduga é excelente. Nossa, aquele vinho tinto lá, aquele Syrah de Minas Gerais é de cinema. Mas sem medo de uma represália por parte do empresário. E sim entendendo que o mundo do vinho é muito diverso. E eu digo, buscar outros territórios de terroir no Brasil, para a indústria brasileira, é dar um passo a mais na condução de transformar a sommelieria brasileira e entregar para a sommelieria brasileira produtos nacionais de altíssima qualidade. Gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês nesse primeiro painel, então, da 5ª Jornada do Sommelier. Agradeço, de novo, a todo mundo que está aqui, a essa troca de ideias, e passo o microfone, então, para a próxima rodada de discussões. Muito obrigado.